Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está escrito aqui em Romanos, referente você viver sobre a lei ou você viver sobre a graça. E você tem que buscar os dons que vêm do Espírito Santo, que é os dons de sabedoria, discernimento, conhecimento, que está na carta aos Coríntios. Por isso você tem que ter esse discernimento daquilo que está sendo pregado. E aqui em Romanos fala sobre a nova vida debaixo da graça, para que você não vive sobre condenação. Aqui fala assim, segundo Romanos 8, que começa no primeiro, que diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso significa que você tem que buscar o discernimento que vem do Espírito Santo para que você não vive sob condenação. E o inimigo vai usar pessoas para nos apontar o dedo, condenar. Condenar muitas das vezes com aquilo que já passou. Somos uma nova criatura em Jesus Cristo. Por isso que temos que saber discernir aquilo que ouvimos. Nunca levar para o lado pessoal, mas levar para o lado espiritual e saber discernir. Porque aqui diz que, portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Isso aqui a lei antes tinha os rituais que tinha que matar animais, fazer sacrifício. Hoje nós estamos na graça, é você crer naquilo que Cristo te fez conhecido. Não estamos mais na lei que condenava. E você nunca vai, para você fazer a obra de Deus, você nunca vai fazer nada certo, porque Jesus já fez tudo certo. É você crer naquilo que Ele já te fez conhecido através da sua palavra. E nós nunca vamos conseguir fazer nada certo, porque tem pessoas que até falam para você fazer tudo certinho. Sem conhecimento de Cristo, nós não conseguimos fazer nada certo. E quando você acha que vai fazer alguma coisa certo, você cai da graça e vive debaixo de maldição, porque Jesus Cristo já fez tudo certo. É somente você crer. Porque eu vejo pessoas falando para fazer no sentido de que fazer tudo certo, como se você conseguisse fazer alguma coisa certa. Jesus já fez tudo certo, é você crer naquilo que Ele te fez conhecido através da pregação da palavra. Nós nunca vamos conseguir fazer nada certo, porque Jesus Cristo já fez tudo certo. É só você crer naquilo que Ele já te fez conhecido através da palavra e não aceitar a condenação como está escrito lá em Mateus, que os fariseus, eles viam Cristo pessoalmente, mas eles não cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Pelos profetas, foi profetizado, e eles não criam, eles não tinham conhecimento. Hoje é o mesmo princípio. Fariseu não vive sob o conhecimento que vem do Espírito, vive sob a lei. A lei de fazer aquilo que Jesus Cristo já fez. E aqui continuando, falando sobre você saber
compreender, discernir a lei da graça, aqui continua a dizer referente a isso. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que não porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, para a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habite em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós formos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, cordeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aqui é você compreender a lei e a graça de Deus. É você crer, porque ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsaria os demônios. Do vício, do engano, da prostituição, todo espírito de enfermidade, porque Jesus já levou nossas enfermidades na cruz do Calvário. É você crer naquilo que Jesus Cristo já tem feito na sua vida. E é você buscar o conhecimento dele, não aceitar espíritos enganadores, de calúnia, de difamações, com ideologias e com palavras que não condiz aquilo que Cristo já tem nos feito conhecido. Como está escrito aqui em Gênesis 6, no versículo Gênesis 2, no versículo 6, para nós abandonar a ideia de corrupção. Aqui fala sobre isso. Gênesis 6, que começa no Gênesis 6, que começa no 12, que diz assim,
Deus anuncia o dilúvio a Noé. É no versículo 6, 12, que diz: E viu Deus a terra, no 12, 6, 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida por toda a carne, havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Essa corrupção aqui é abandonar a ideia de corrupção, seja ela moral, espiritual ou física. Esse abandonar, aqui está a corrupção na Bíblia, que pode ser referido a diferentes aspectos, como a corrupção do coração humano. A corrupção moral de uma sociedade, ou a corrupção de falsa doutrina. A Bíblia também enfatiza a necessidade de buscar a pureza, a santidade e a justiça como antídoto para a corrupção, como está escrito também em Efésios 4, no versículo 22, Efésios 4, no versículo 22, que diz assim, que porque quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Isso, e no 24 também continua a falar, e vos renoveis no espírito do vosso sentimento, que está se referindo a nos renovar sobre o conhecimento que vem do Espírito Santo, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso aqui deve abandonar os velhos costumes de maneira antiga de viver corrompidos por desejos enganadores, e devem renovar nossa mentalidade seguindo os critérios do Espírito. Isso significa que renovar a nossa mente, não aceitar a hipocrisia, engano de pessoa, falsas doutrina que quer nos impor. E aqui em Romanos também, Romanos 11, no versículo 8, fala também, 11, 36. 11:36. Que diz assim, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aqui está falando sobre Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Este versículo destaca a soberania de Deus, afirmando que tudo existe por meio dele, tudo vem dele, tudo é para a sua glória.
É um reconhecimento da origem e do próprio final e do propósito final de todas as coisas em Deus. Porque dele todas as coisas foram criadas e têm sua origem em Deus. E por ele tudo é sustentado e existe através do poder e da vontade dele. Aqui está se referindo a Jesus Cristo. Por isso, não aceita condenação, condenação por, por pessoas, muitas das vezes não foi liberta, ou por inveja, ou por falsidade, é você sempre buscar em Deus para que você não seja enganado, buscar em Deus. Tem que buscar o discernimento, porque muitos vão achar duro o discurso, como está escrito em João. Muitos vão querer sair do propósito, vão achar duro o discurso e não vão gostar, como está escrito em João, que os discípulos, em João 6:60, os discípulos não gostou do discurso que estava sendo pregado e quis sair. Porém, um disse: para onde irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? Sempre você buscar em Jesus Cristo a vida eterna. E os discursos vão ser contradizentes ao propósito de Deus na nossa vida, para muitas das vezes nos desmotivar, para que nós saímos do que realmente importa, que é o propósito de Deus. E Deus, ele também nos fala através de sonho. Eu vou falar sobre este assunto. Quando você sonha, e é importante você orar a Deus para que ele possa te esclarecer melhor, porque cada sonho tem sua particularidade. Quando você sonha com sapatos velhos, geralmente está relacionado a sentimentos de desgastes, insatisfação ou necessidade de mudança. Pode indicar também você estar cansado ou sobrecarregado ou que precisa reavaliar decisões recentes. Também pode simbolizar fraqueza, dependência emocional ou desgaste nas relações. Estagnação. O sonho reflete um sentimento de estar preso a uma situação. O sonho também pode refletir estagnação, sentimento de estar preso em uma situação ou ciclo que não está mais te satisfazendo, fraqueza e dependência. Sapatos velhos podem simbolizar a sensação de vulnerabilidade ou a necessidade de se libertar de padrões de pensamentos que te limitam. Desgastes nos seus relacionamentos próximos e é importante buscar revitalizá-los. É você discernir o contexto do seu sonho. Como eram os sapatos rasgados, sujos, muitos desgastados? O que foi? O que você está fazendo com eles? Jogando fora, carregando, andando? Quais eram suas emoções no sonho? Tristeza, frustração, alívio. O sonho, lembra-se, é subjetivo pessoal. Considere seus sentimentos e experiências do dia a dia ao interpretar o sonho. Ou pode indicar também acúmulo de coisas, sapatos, roupas, etc. Você busque doar.
precisa para que outras pessoas possam usá-las, se for de bom estado. Sonhar com lençol pode estar relacionado à mudança, transformação que está sendo trocado ou lavado, pode indicar um período de mudança que você está passando. Porém, cada caso é um caso. É sempre importante você discernir o contexto do seu sonho para que você possa ter uma melhor interpretação. Lençol também pode estar relacionado à renovação. Pode ser deixando para trás o passado e se preparando para o futuro. Sonhar que você está sendo abandonado no sonho pode refletir medos, perdas ou insegurança. Considere os sentimentos associados a ele. É você discernir o contexto do seu sonho. Sonhar com indenização pode estar relacionado a questões financeiras, mas também pode envolver sentimentos de perda ou necessidade de segurança. É você discernir o contexto do seu sonho, porque indenização no sonho também pode refletir o desejo de ser recompensado por seus esforços ou reconhecimento de suas habilidades e conquistas. Ou também pode indicar preocupação com dívidas, perdas financeiras ou a necessidade de lidar com questões monetárias. Ou também pode simbolizar o desejo de ter mais segurança financeira e estabilidade na vida. Ou também pode indicar perdas emocionais ou falta de reconhecimento por parte de alguém importante. Porque indenização também pode ser um bom presságio de boa sorte, prosperidade, ganhos financeiros, ganhos futuros. O valor da indenização é muito alto, reflete grandes expectativas, enquanto um valor baixo pode indicar preocupação com perdas ou a sensação de não ser valorizado. Se você se sente feliz no sonho, pode ser um sinal positivo. Se estiver ansioso ou preocupado, pode refletir problemas a serem resolvidos. Sonhar com camas vazias pode sugerir sentimento de solidão, vazio ou ausência de conforto emocional, ou a necessidade de encontrar um novo espaço de conforto e segurança, ou até mesmo a busca por identidade e autoconhecimento, ou a falta de apoio em sua vida, ou espaço. Sonhar com quartos vazios, sugerindo que eles podem trazer uma sensação de liberdade, mas também pode simbolizar a necessidade de preencher um vazio com algo novo. Porém, cada sonho tem sua particularidade. É muito importante você discernir o contexto do seu sonho e levar em oração. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, abençoe Jesus Cristo, a sua igreja, porque o Senhor já fez tudo certo. É nós crer naquilo que o Senhor já tem nos feito conhecido. As condições o Senhor vai dar a seu tempo para que nós possamos continuar a prosseguir seguindo a Ti, porque as condições vêm de Ti. O Senhor nos ajude, Jesus, a continuar tirando todo esse
espírito de condenação, de maldições do inferno, que veio para condenar aquilo que o Senhor diz, que aquele que está em Cristo não há mais condenação, e toda ação do inferno que condena, que quer nos tirar do seu propósito, eu anulo e repreendo em nome de Jesus, porque o Senhor diz que passa céus e terra, vai se cumprir sua palavra na vida daquele que está ali buscando em ti, buscando o seu conhecimento, perseverando em fé. Todo principado, potestade do inferno, eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Todo espírito de escuridão, de maldições do inferno enviada, eu anulo e repreendo todo espírito de escuridão. Senhor, abençoa aquela moça que está ali fazendo uma cirurgia na perna, a parte do corpo dela, que o Senhor abençoa, que o Senhor vai à frente, o Senhor, o médico dos médicos, que haja cura, libertação, prosperidade, que haja paz de espírito, que haja arrependimento, que o Senhor vai à frente abençoando, tirando todo espírito opressor do inferno que vive ali para nos condenar. Todo espírito do inferno eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Senhor, levanta o clamor para aqueles que estão aprisionados, para aqueles que estão a caminho da morte. Jesus, que haja libertação. Levantamos um clamor, que haja libertação, cura, arrependimento. Em nome de Jesus, tirando todo o espírito do vício, da droga, prostituição, espírito do lesbianismo, eu anulo e repreendo em nome de Jesus, porque o Senhor diz que paz, céus e terra vai se cumprir sua palavra na vida daquele que está clamando em ti por justiça. Praga nenhuma entra na nossa tenda. Todo espírito opressor do inferno eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Todas as maldições do inferno enviadas em nome de Jesus eu anulo. Senhor, abençoa as nações, abençoa Israel, que haja paz, prosperidade, que haja cura e libertação e salvação, que haja arrependimento, porque o Senhor é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Todo espírito opressor do inferno eu repreendo e anulo em nome de Jesus. E obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que haja cura, libertação e prosperidade. É o Senhor que nos dá as condições necessárias. Amém. Glória a Deus por isso.